Segunda-feira, 9 de fevereiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Eleições portuguesas causam o primeiro final de semana para os foliões em São Paulo. Macaco prego chamou a atenção de moradores no bairro Miguel Badra, em Suzano. E tem seu Resenha na Rede. Está no ar do seu jornal. O socialista Antônio José Seguro foi eleito presidente de Portugal neste domingo com uma votação histórica de 66,8% dos votos, derrotando o líder de direita radical, André Ventura, que obteve 33,2%. Apesar da derrota geral, Ventura consolidou o partido e chega como a segunda maior força política do país. Foi o favorito dos eleitores que votaram no Brasil, onde conquistou quase 59% da preferência. No seu discurso de vitória, Seguro prestou solidariedade às vítimas das fortes tempestades que atingem o país e reforçou seu compromisso com a moderação e a defesa da democracia. Ao assumir o cargo em março, o novo presidente terá o desafio de atuar como poder moderador em um parlamento fragmentado, onde terá papel decisivo na manutenção da estabilidade política e na proteção dos direitos de minorias e imigrantes. A eleição é vista como alívio para mais de 500 mil de brasileiros que vivem em Portugal, já que Seguro deve ser um freio para propostas que restringem o acesso a serviços públicos e endurecem as regras da nacionalidade. Agora vamos vir para o nosso país, né? A apresentação do DJ escocês Calvin Harris no Bloco School transformou a Rua da Consolação no centro de São Paulo num cenário de caos nesse domingo. Deixa eu explicar para vocês. A superlotação histórica provocou tumultos, empurra-empurra, e fez com que dezenas de foliões passassem mal durante o percurso. Isso que não estava aquele calor, né? Imagens registraram o momento em que uma grade foi derrubada e pessoas precisaram subir em banheiros públicos por causa da lotação. O trio elétrico precisou ser paralisado durante a apresentação do cantor Felipe Amorim para que o socorro pudesse atender vítimas à multidão. Diante do recorde de público, a Prefeitura de São Paulo e a Polícia Militar adotaram uma estratégia conjunta de contingência para garantir a segurança, liberando as vias de acesso como áreas de escape, determinando a retirada de grades para melhorar a mobilidade e bloqueando a entrada de pessoas ao circuito Consolação. A operação foi coordenada em tempo real pela Sala de Gerenciamento de Incidentes no Copom, envolvendo órgãos parceiros como Metrô, CT, GCM e demais instituições. Apesar do tumulto e do empurra-empurra, a administração informou que os postos médicos operaram para o atendimento e não houve ocorrência grave registrada. Mesmo com o susto, o carnaval segue na capital e a orientação para quem vai aos blocos, segunda e terça, é chegar cedo, manter a hidratação e sempre identificar as rotas de saída mais próximas em caso de emergência. Agora vamos falar de uma notícia séria que, agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, prenderam 8 pessoas nesse domingo durante os blocos de carnaval no centro de São Paulo, gente. A operação chamou a atenção pela estratégia inusitada. Os policiais atuaram infiltrados na multidão, fantasiados de caça-fantasmas para flagrar criminosos em tempo real. Na região da Consolação, 2 mulheres e um homem foram presos com 17 aparelhos celulares furtados. 17 aparelhos, gente. Uma das suspeitas foi flagrada com 12 telefones dentro de uma bolsa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todos os aparelhos foram apreendidos e vão passar por identificação para que possam ser devolvidos às vítimas. Já pensou se algum ladrão roubasse essa moça que estava com esses celulares? Ia ser bem inusitado, né? No sábado, a Polícia Civil já havia utilizado a mesma tática no Parque Ibirapuera, onde os agentes se disfarçaram de extraterrestres. Nossa, essa foi legal, viu? Naquela ocasião, 4 homens foram detidos, sendo 3 por venda de bebidas clandestinas e 1 por furto. A polícia reforça que a fiscalização disfarçada vai continuar em todos os grandes eventos do Carnaval para coibir a atuação das quadrilhas, que vai pensar 2 vezes em pegar o povo fantasiado, né? As autoridades orientam que os foliões mantenham a atenção redobrada com pertences pessoais e que, em caso de furto, procurem a delegacia mais próxima ou utilize a delegacia eletrônica para facilitar a recuperação do objeto. Difícil é falar para não levar o celular, né? A gente quer registrar os momentos. Agora, lembra aquele caso do cachorrinho do Orelha?
Então, a mãe do adolescente, apontado pela polícia como suspeito das agressões contra o cão comunitário, lá em Florianópolis, ela se manifestou publicamente pela primeira vez. Em entrevista exclusiva ao programa Domingo Espetacular, exibida nesse domingo, ela negou qualquer participação do filho no crime e contestou as acusações de tentativa de ocultação de provas. A investigação da Polícia Civil se baseia em imagens de câmeras de segurança que mostram o jovem usando um moletom preto e um boné, peças que teriam sido localizadas pelos agentes. A mãe justificou as contradições no depoimento do filho, afirmando que ele apenas se confundiu a tentar relembrar o passo a passo do dia do crime. Apesar da negativa da família, a Justiça de Santa Catarina determinou que os responsáveis entreguem o passaporte do adolescente num prazo de até 24 horas. A medida atende a um pedido dos investigadores que receberam informações sobre uma possível intenção do envio do jovem para fora do país. Olha, a Polícia Civil espera concluir nesta semana a análise dos celulares apreendidos para verificar se houve envolvimento de outros adolescentes no ataque. O caso Orelha gerou grande comoção nacional e impulsionou debates no Congresso para o endurecimento de punições contra menores que cometem maus-tratos aos animais. E uma tragédia chocou a Zona Leste de São Paulo nesse final de semana. A professora Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, morreu após passar mal durante uma aula de natação na academia C4 Gym. O marido dela e um adolescente de 14 anos também se sentiram mal e seguem internados em estado grave na UTI. Olha só, a principal suspeita da Polícia Civil é a intoxicação por inalação de produtos químicos usados na limpeza da piscina, já que investigadores encontraram um balde com cerca de 20 litros de uma mistura química próxima da água. Meu Deus! Segundo testemunhas, a manipulação desses produtos seria feita pelo manobrista do estabelecimento, que não tem conhecimento algum então, né? O delegado responsável pelo caso afirmou que a academia não possui alvará de funcionamento e que o local foi fechado pelos donos logo após o incidente, sem que as autoridades fossem avisadas. A perícia precisou arrombar o prédio para coletar amostras e entender a dinâmica ali do envenenamento do ar. Juliana e o marido haviam se casado recentemente e faziam aulas no local há quase um ano. O velório da professora aconteceu na manhã desta segunda no Jardim Avelino e o sepultamento foi marcado para as 2 da tarde, lá no cemitério Quarta Parada, e aconteceu também. Em nota, a direção da academia lamentou o ocorrido e disse estar colaborando com as investigações. O caso segue sob os cuidados do 42º Distrito Policial do Parque São Lucas e a gente vai atualizando vocês ao longo dos dias, viu? Vamos vir aqui para o Alto Tietê? O Carnaval de Guarulhos viu um momento histórico nesse sábado e viveu ali a comemoração dos 50 anos do bloco Banda Bicha. Considerado um dos blocos da rua do estado de São Paulo, ali, um dos maiores blocos, o evento reuniu mais de 200 mil pessoas, aqueles foliões no trajeto entre o Adamastor e o Bosque Maia. A cantora Cláudia Leite comanda o trio elétrico pelo 5º ano consecutivo como embaixadora da festa, trazendo sucessos como Extravasa e a nova aposta Vucu Vucu. Além dela, teve o pagodeiro Mumuzinho e os DJs Maju Santana e Tobits, que agitaram as 12 horas de programação na Avenida Paulo Facini. Fundada em 1976 por um grupo de amigos, a Banda Bicha se tornou patrimônio cultural da cidade, unindo irreverência e tradição familiar ao longo do meio século. Para os músicos que acompanham o cortejo, a energia do Jubileu de Ouro foi única, reforçando a importância do bloco no calendário nacional. Embora a festa seja gratuita para a pipoca, o evento contou nesse ano com uma área premium ampliada para quem buscou maior conforto e serviços exclusivos. E um homem de 33 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda em Itaquá, após uma discussão. O crime aconteceu na rua Mombuca, no Parque Recanto Mônica, onde a vítima se desentendeu com outro homem que efetuou os disparos e fugiu logo em seguida. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, já encontrou a vítima ferida. O SAMU também foi chamado, mas apenas pôde constatar o óbito ainda no local dos fatos. A Secretaria de Segurança Pública informou que a perícia foi acionada para examinar a área e coletar evidências que possam ajudar na identificação do autor. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Itaquá, que segue com as investigações para apurar a motivação da discussão e localizar o suspeito.
Ainda pela cidade, olha, um restaurante em Itaquá foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta após a constatação de furto de energia elétrica. Segundo a distribuidora EDP, o prejuízo causado pelo desvio ultrapassa R$30 mil. É isso aí. Durante a inspeção, técnicos da concessionária identificaram uma irregularidade que impedia a medição real do consumo do estabelecimento. O proprietário do restaurante deve responder pelo crime de furto de energia, que prevê pena de multa e reclusão de 1 a 4 anos, além de ter que arcar com a cobrança de toda energia não faturada e os custos administrativos conforme as normas da ANEEL. A concessionária reforçou que esse tipo de fraude gera sérios riscos de segurança para o entorno e provoca sobrecarga na rede, prejudicando o fornecimento para os demais moradores e causando queda na arrecadação de impostos. Além disso, o custo da energia furtada é parcialmente repassado à tarifa de todos os consumidores. A segunda vara criminal da cidade de Itaquá, ainda que está em evidência aqui no jornal, condenou 3 homens pelo assalto que resultou na morte do policial penal Edinaldo Ricardo da Silva, ocorrido em março do ano passado, inclusive falado no jornal. As penas divulgadas nessa quarta, também pelo Tribunal de Justiça, variam de 22 a 30 anos de reclusão em regime inicial fechado, além da condenação por corrupção de menores, já que 2 adolescentes participaram da ação. Na sentença, a juíza Jéssica de Paula Costa Marcelino reforçou que em crimes patrimoniais com uso de arma, todos envolvidos respondem pela morte, mesmo que apenas um tenha atirado. O policial de 49 anos foi baleado após ser abordado por um bando de 8 pessoas enquanto pilotava sua moto na estrada Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, no Jardim Santa Mônica. Na ocasião, os criminosos ali roubaram a arma da vítima e efetuaram os disparos antes de fugirem. A decisão ainda cabe recurso por parte da defesa dos condenados. Vamos vir para a Prefeitura de Suzano agora, que declarou estado de calamidade ambiental e sanitária após a cidade ficar 3 dias consecutivos sem o serviço de coleta de lixo e limpeza urbana. O decreto, publicado nesse domingo no Diário Oficial, foi motivado pela prestação inadequada do serviço por parte da concessionária Renova Suzano Ambiental, desde a última quinta. Diante da paralisação, a administração municipal intensificou as ações emergenciais com equipes próprias, ali em uma frota de 20 caminhões para atender os bairros mais afetados, incluindo o Centro Expandido e ruas de feiras livres, no Jardim São José, Cidade de Miguel Badra e Vila Helena. A medida ressalta o risco iminente à saúde coletiva e a possibilidade de contaminação devido ao acúmulo de resíduos, permitindo que o município faça contratações emergenciais e utilize a estrutura operacional da própria concessionária, com os custos deduzidos dos repasses contratuais. O prefeito Pedro Ixi afirmou que todos os pagamentos à empresa estão em dias e classificou a situação como inaceitável, reiterando que providências jurídicas e administrativas serão tomadas caso a operação não seja regularizada imediatamente. Durante a limpeza nesse fim de semana, as equipes também utilizaram desinfetantes nas ruas para mitigar os impactos sanitários, enquanto o governo aguarda uma resposta formal da empresa sobre as causas da interrupção. Mogi das Cruzes registrou mais de 1.500 denúncias de maus tratos contra animais em apenas um ano. Desse total, 704 ocorrências foram confirmadas, revelando ali uma realidade alarmante de crueldade e negligência na região. Segundo a Prefeitura, os serviços municipais de acolhimento operam, sim, acima da capacidade, com mais de 100 animais abrigados no Núcleo de Bem-Estar Animal, o Núbia, que hoje prioriza apenas casos com risco iminente de morte. Especialistas e ONGs alertam que os maus tratos vão além da agressão física, incluindo o abandono, a falta de higiene, o confinamento em locais insalubres e o uso de correntes, que machuca, né, gente? A legislação atual prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para crimes contra cães e gatos, podendo ser ampliada em caso de morte. Como os órgãos públicos possuem limitações legais para entrar em imóveis particulares, a orientação é que todo caso seja registrado via boletim de ocorrência eletrônico ou pelo canal 190 em situações de flagrante. No Alto Tietê, cidades como Arujá, Itaquá e Suzano também possuem canais específicos de ouvidoria e proteção para receber essas denúncias e realizar o resgate junto às autoridades policiais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 5 quilos de uma derivação da maconha, gente, conhecida como dry, ou maconha gourmet,
durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra em Arujá. Só faltava maconha segura em mim. A apreensão ocorreu nesta quinta, no quilômetro 204, num ônibus que fazia o trajeto de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo. Os policiais encontraram a droga escondida dentro de uma mochila em uma das poltronas e, ao ser questionado, o suspeito chegou a dizer que levava apenas ferramentas. No entanto, ao abrirem a bagagem, os agentes localizaram as embalagens com 4,450 kg do entorpecente. O homem confessou que foi pago para transportar o material até a capital capixaba e que teria buscado a droga num posto de combustível na estrada. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de Arujá, onde o caso foi registrado. E no próximo bloco, Macaco Prego chama atenção em Suzano e mais, Alto Tietê está entre as 100 geradores de emprego. Fica aí que a gente volta já já com o seu Jornal da Rede. Não levanta não. Salve galera, eu sou o delegado da Cunha. Todos os dias você me encontra por aqui a partir das 19 horas no programa que vai mostrar os melhores casos, perseguições e prisões. O dia a dia de quem protege vocês. Não perca Pra Cima Deles com o delegado da Cunha. Aqui na rede Alto Tietê, no canal 527 da Claro. Pra Cima Deles. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. O macaco prego chamou a atenção de moradores do bairro Miguel Badra, na cidade de Suzano, no fim da tarde do domingo. O animal foi visto circulando por quintais e telhados de residências, especialmente na rua Daniel dos Santos, onde foi flagrado em vídeo por moradores da região. Segundo relatos, o primata alternava momentos de calma e agitação enquanto se deslocava pelos imóveis e ainda podia ser visto na vizinhança durante a noite, gente. A presença inesperada do animalzinho gerou curiosidade, mas também preocupação quanto à segurança dos bichinhos e dos residentes. A orientação nesses casos é não tentar capturar ou alimentar o animal e acionar a Polícia Militar Ambiental ou o setor de bem-estar animal da Prefeitura para o resgate adequado. Mogi das Cruzes e Itaquá-Arujá estão entre as 100 cidades que mais geraram empregos no estado de São Paulo em 2025. Os dados são da Fundação SEAD, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No ranking estadual, Mogi das Cruzes aparece na 26ª posição,
com 1.833 novos postos de trabalho. Logo depois vem Itaquá, na 33ª colocação, com 1.438 vagas. Já Arujá ocupa a 41ª posição, com um saldo de 646 empregos com carteira assinada. O setor de serviços foi o grande motor dessa alta, sendo responsável por 60% do total de vagas criadas no estado. Olha que legal! Além do crescimento na geração de oportunidades, o salário médio de admissão no Sudeste também registrou alta, ficando em torno de R$ 2.449. A Prefeitura de Mogi das Cruzes prorrogou o prazo para o programa Acordo Mogiano. Presta atenção se você perdeu o prazo, hein? Agora os contribuintes têm até o dia 31 de março para negociar dívidas de IPTU, ITBI e ISS da contribuição civil com condições especiais. A medida visa dar mais tempo para quem deseja regularizar sua situação com a administração municipal, oferecendo aí descontos que podem chegar a 65% do valor principal e até 100% da isenção de juros. Para pessoas físicas, o parcelamento pode ser feito em até 72 vezes, com parcela mínima de R$ 50. Já para as empresas, o limite é de 60 parcelas, com valor mínimo de R$ 100 por mês. Segundo a Prefeitura, o sucesso do programa já é visível. Até o início de fevereiro foram feitos mais de 16 mil acordos, totalizando 120 milhões de reais negociados aí. Os interessados podem aderir ao programa diretamente pelo site da Prefeitura de Mogi, preenchendo o formulário disponível na plataforma. Vamos de previsão do tempo? Hoje o dia amanheceu nublado e com tempo ameno. À tarde as temperaturas se elevaram e tivemos chuva por toda a região. Vamos ver como fica o clima para amanhã. Em Suzano o dia permanece com tempo fresco e previsão de chuva para o dia todo. Mínima de 18 graus e máxima de 25 graus. Já em Arujá o cenário se mantém com mínima de 17 graus e máxima de 24 graus. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Não quer perder o que ele vai falar, né, gente? Então não sai daí, já a gente está de volta. Vem aí, o Carnaval do Clube Suzaninho. Muita alegria, segurança e diversão para toda a família, em um dos clubes mais tradicionais da cidade. Prepare-se para noites inesquecíveis de folia, com muita música, animação e estrutura completa. E tem atração especial. Show com Salgadinho, um dos grandes nomes do samba e do pagode nacional, pra ninguém ficar parado. A programação começa no dia 6 às 18 horas, com o Grito de Carnaval, no restaurante Sabor e Gole, dentro do clube. E o Grande Carnaval acontece nos dias 14, 15, 16 e 17, sempre a partir das 21 horas, com várias atrações e sorteios especiais. O Carnaval do Suzaninho conta com o apoio e a divulgação da emissora Rede Alto Tietê, no canal 527 da Claro e YouTube. Garanta já o seu ingresso pelo Clube do Ingresso e viva o melhor carnaval da região. Fala pessoal, seu Resenha na Rede dessa semana, já começando com as atualizações do Campeonato Paulista. E olha só, tivemos muitos jogos acontecendo nesse sábado e nesse domingo, e já começando pelo primeiro jogo aí dessa rodada, que foi o São Paulo, que venceu e segue firme na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite de sábado, o Tricolor recebeu o Primavera no Morumbi e venceu de virada por 2-1, apesar das vaias da torcida no intervalo. A partida teve grande atuação de Lucas Moura, que marcou o primeiro gol são paulino. Jonathan Caleri completou a virada e garantiu o resultado positivo. Com a vitória, o São Paulo chegou a 10 pontos e assumiu a 8ª colocação. O Tricolor ainda pode deixar a zona de classificação, dependendo dos resultados da rodada, mas consegue aí se aproximar da esperança para o torcedor já nesse momento final dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Enquanto isso, Primavera segue com 7 pontos e corre risco de rebaixamento para a Série A2 do Paulistão. Já no domingo, o Santos conseguiu cumprir sua missão fora de casa e segue vivo no Paulistão. Nesse domingo, o Peixe venceu o Noroeste por 2-1 no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Escobar abriu o placar, Carrerete empatou
e Rony, aquele mesmo que jogou no Palmeiras e no Atlético Mineiro, colocou o Santos novamente à frente. Ainda na etapa inicial, o Noroeste teve Thiago Lopes expulso. Mesmo com um jogador a mais, o Santos sofreu pressão e contou com grandes defesas de Gabriel Brazão para conseguir segurar essa vitória. Com o resultado, o Santos chegou à sua segunda vitória no estadual. A equipe soma 9 pontos e alcançou a 9ª colocação, seguindo na briga também por uma vaga nas quartas de final. Já no derby, o Palmeiras venceu o Corinthians e garantiu vaga nas quartas de final do Paulista. Na noite deste domingo, na Neoquímica Arena, o Verdão derrotou o rival por 1-0, pela 7ª rodada. O gol da vitória saiu aos 38 minutos do segundo tempo, com Flaco Lopes. O Corinthians dominou boa parte da partida e criou as melhores chances. A principal delas ainda no primeiro tempo, quando Memphis Depay escorregou na cobrança de pênalti e mandou para fora. Antes da batida, Andreas Pereira havia cavado o gramado próximo à marca da Cal. Isso, muitos dizem que foi o que ocasionou esse escorregão do Memphis. O fato é que na partida ali nada aconteceu depois dessa atitude do Andreas e muito menos do pênalti perdido pelo Memphis Depay, mas o Timão era melhor no jogo, não conseguiu marcar o seu gol. Palmeiras, mesmo sob pressão, foi eficiente e num contra-ataque ali no segundo tempo conseguiu, com Flaco Lopes, marcar o gol da vitória e olha, terminou em confusão. Na comemoração, o atacante argentino chutou a bandeirinha de escanteio com o escudo do Corinthians, gerando revolta de torcedores e jogadores. Com o resultado, o Verdão confirmou a classificação para as quartas de final. Já o Timão ainda não tem a vaga garantida na próxima fase do Paulista, mas segue ali até que tranquilo. As equipes voltam a campo no meio de semana, pela 3ª rodada do Brasileirão, então mudando de campeonato. O São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi na quarta-feira, às 9h30 da noite. E a rodada continua na quinta-feira. Atlético Paranaense e Santos se enfrentam às 7 da noite, o Corinthians recebe o Bragantino às 8 da noite e para fechar essa rodada, Internacional e Palmeiras se enfrentam no Beira-Rio às 9h30 da noite. Então, rodada do Brasileirão no meio de semana, com um jogo na quarta e mais 3 na quinta-feira para os times paulistas aí. Você não pode perder essa emoção. Mas agora, hora de sair dos campos e chegar às quadras. O Suzano Vôlei embalou de vez na Superliga 2025-2026. No último sábado, na Arena Suzano, a equipe venceu o Itambé Minas por 3-7-2 e chegou à 4ª vitória consecutiva. O clássico nacional, válido pela 5ª rodada do segundo turno, foi marcado por muito equilíbrio e tensão entre os rivais diretos. Parciais de 25-21, 25-21 novamente, e aí o Minas consegue um 25-22, 26-24 e no tie-break, Suzano fecha em 15-12. O grande destaque da partida foi o ponteiro Robert. Com 20 pontos, ele foi eleito o melhor em quadra e teve papel fundamental na vitória do time comandado por César Douglas. Com o resultado, Suzano subiu para a 5ª colocação da liga, com 26 pontos. A equipe fica a apenas 2 pontos do G4, hoje fechado pelo próprio Minas. O próximo desafio será nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, novamente na Arena Suzano. O adversário é o líder Sada Cruzeiro. Para esse jogo, o clube promove uma ação solidária em apoio ao tratamento do ex-atleta do projeto, William Kerber, que se encontra tetraplégico após um grave acidente automobilístico. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Suzano Vôlei. E olha, você que ficou esperando aí sobre o Mogi Basquete, a equipe mogiana vem em quadra nesse exato momento. Então, na próxima edição do seu Resenha na Rede, nós teremos mais atualizações da equipe mogiana, que veio aí de jogos interessantes contra equipes cariocas, não conseguiu a vitória contra Flamengo e Botafogo, e agora a gente fica na torcida para que o Mogi reencontre o caminho das vitórias, para que, é claro, a gente volta a falar da boa fase das duas equipes da região por aqui. Seu Resenha fica por aqui, seu jornal também. Nós voltamos amanhã com mais informações do Brasil, do mundo e, é claro, da região. Até mais!